Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A nossa aula de hoje será a continuação da aula anterior. Na aula anterior nós vimos duas linhas de pensamento acerca deste tema. O nosso assunto é sobre predestinação e eleição. E na aula de hoje nós veremos o tópico 3, que é uma pergunta: o que é predestinação? Mas antes disso eu quero fazer um breve resumo da aula anterior. Amém? Vamos ler inicialmente o texto que deu origem a esse tema, a esse assunto. Efésios capítulo 1, verso de 1 a 3. Lucas, aumenta o som um pouquinho, hein? Efésios capítulo 1, de 1, versículo 1 a 3. Som. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Oremos. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus bendito eternamente. Te rendemos graças, te rendemos louvores por estarmos aqui. Ó Deus, e nós queremos, ó Deus, estar com os nossos corações voltados, convergidos para o Teu Santo Espírito, para a Tua Santa Palavra. Nos ajude, Senhor, a compreendê-la com o nosso coração, a interpretá-la corretamente e a fazer a aplicação correta da Tua Palavra em nosso cotidiano, em nosso viver diário. Nos ajuda, Senhor, como canal, como instrumento, ó Deus, a fazer exposição da Tua Palavra e ser instrumento de edificação e louvor ao Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, na aula anterior, nós vimos duas linhas de pensamento ou duas lentes teológicas acerca deste assunto, que, a despeito das controvérsias que existem, há uma predestinação bíblica, há uma eleição bíblica. Amém? Na aula anterior, nós vimos que a salvação é inteiramente uma obra de Deus e o homem nada pode fazer em razão de estar desamparado e perdido. Visto que o homem não pode por si só alcançar a salvação, a não ser que o Espírito Santo opere nele, por que Deus não salva a todos os homens, visto que todos pecaram e estão perdidos? A este questionamento, Calvino responde. Ele disse: a predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que seria de cada um. Deste modo, Deus preordenou a vida para alguns e a condenação para outros. Aqui começa então o principal pensamento, a espinha dorsal da visão calvinista. A predestinação é o pensamento central dessa lente teológica. Posto que Deus predestinou certos indivíduos para a salvação, Cristo morreu somente pelos eleitos, sendo, portanto, a expiação limitada. Isto é, na visão calvinista, Cristo não morreu por todos, morreu apenas por aqueles que Deus escolheu salvar. Os que são eleitos são atraídos pela graça que é irresistível, e uma vez salvo, sempre salvo. Quem é eleito vai perseverar até o fim. Esta é uma visão calvinista. Isto é, uma vez que o homem não pode por si só alcançar a salvação, Deus, na eternidade passada, predestinou os que seriam salvos.
E por conta disso, aqueles que são eleitos, eles são atraídos pela graça de Deus, que não é abrangente. A expiação, segundo a visão calvinista, não é para todos, é para apenas alguns, aos quais Deus de antemão, segundo a sua soberania, escolheu para salvar. E uma vez que essa pessoa é eleita, é atraída pela graça de Deus, que é irresistível, uma vez que ela é atraída, ela é salva, e uma vez salva, sempre salva. E na visão calvinista, quem é eleito vai perseverar até o fim. Na visão arminiana, a graça é livre em todos e livre para todos. Isto é, a expiação é ilimitada. Cristo veio para todos. A sua morte é expiatória e alcança a todos. A graça, ela é livre em todos e livre para todos. Isto é, não tem um grupo seleto. A graça não é seletiva. A graça não contempla um grupo especial. Ela abrange a todos. Cristo veio para todos. Amém? E nós temos dois textos, pelo menos aqui, que comprovam isso. 1 João 2,2 diz assim: e ele é, isto é, Jesus, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tito 2,11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a graça é livre em todos e livre para todos. Portanto, a expiação é ilimitada. Porém, entretanto, o homem tem capacidade de escolher. Deus deu ao homem capacidade de escolha. É bem verdade que o homem, por si só, ele não pode buscar a Deus. Ele necessita da graça de Deus. Então, pela palavra, mediante a graça, ele é habilitado a se arrepender e a crer para ser salvo. Vimos também que na visão arminiana, o homem não pode por si só obter a salvação, porém, pela graça, pode alcançar pela palavra arrependimento e fé para a salvação. A graça é livre em todos e livre para todos. Nós temos escolhas. E no último livro da Bíblia, no capítulo 22, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós temos escolha. Deus deu ao homem capacidade para escolher. Certo? Nós não temos capacidade em nós mesmos de alcançar justiça, de alcançar salvação em Deus. O homem não buscou a Deus, não partiu do homem a iniciativa de buscar a Deus. A reconciliação partiu de Deus. E é a graça que nos capacita a crer. É a graça que nos atrai a Deus. Mas Deus nos dá a capacidade de fazermos escolha. O homem pode resistir, o homem pode rejeitar a salvação. Na visão arminiana, a predestinação acontece pelo conhecimento prévio que Deus tem de eventos futuros. Deste modo, Deus sabe de antemão os que vão crer e perseverar e os elege para a vida eterna. Na visão calvinista, Deus predestina os que serão salvos segundo a sua soberania. Isto é, Deus predestina alguns para a vida eterna e os outros para a perdição eterna. Na visão arminiana, Deus predestina segundo uma fé prevista, segundo a sua presciência. A presciência de Deus está dentro da onisciência dele. Então, ele sabe o que vai acontecer. E com base nisso, ele sabe os que vão crer e os que vão perseverar. E segundo essa visão, Deus os elege. É bem verdade que Deus sabe quem será salvo e quem não será salvo, porque ele é onisciente. Deus sabe disso.
Mas Deus não predestina os homens a crer para serem salvos. Deus não predestina os homens para confessar Jesus, para ser salvo. Amém? Em suas cartas, Paulo fala sobre predestinação, isto é, Paulo falava do destino do crente e não de um suposto destino para nos fazer crente. Entenderam? Paulo não falava de um suposto destino para nos fazer crente. Deus não nos predestina a crer. Paulo falava de um destino do crente. Isto é, Paulo fala do destino depois de sermos crentes. É isto que Paulo falava. Então, a salvação é um processo. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E nós estamos caminhando para um destino. E Paulo fala acerca desse destino. Que destino seria esse? Que destino será esse? E aí, nós entramos no tópico 3. O que é predestinação? Predestinação não é uma palavra técnica apenas. Predestinação não é uma palavra teológica somente. É um termo comum do nosso dia a dia. E nós não percebemos isso. Por exemplo, quem faz viagens aqui e quem vai de carro deve usar alguns navegadores em tempo real. Eu, por exemplo, eu uso o Google Maps. Há quem use o tal do Waze. Amém? Então, antes de eu viajar, o que é que eu faço? Eu traço a minha rota. Eu coloco lá, saída, Nilópolis, destino, Cabo Frio. O que é que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo previamente o meu destino. Certo? Isto é predestinação. Por exemplo, quando você faz uso de escada rolante, elevador, ao acessar esses instrumentos, você estabelece previamente aonde você quer chegar. Você aperta lá, décimo andar. Você está estabelecendo aonde você quer chegar. Isto é predestinação. Predestinação, segundo o senso comum, é estabelecer previamente o fim. É estabelecer o destino de modo antecipado. Então, predestinação não é somente uma palavra teológica. É uma coisa comum do nosso dia a dia. Nós fazemos isso e nem percebemos. Bem? Então, na Bíblia, há muitos textos que eu poderia aqui trazer, mas eu vou trazer apenas três textos. Há 2 destinos espirituais previamente estabelecidos. A Bíblia mostra isso com muita clareza e eu digo isso com muita convicção. Há 2 destinos espirituais previamente estabelecidos. Exemplo disso, João 3,16 ao verso 18. Todos conhecem, mas vamos ler. João 3,16 a 18 e depois o verso 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quais são os 2 destinos previamente estabelecidos aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quais são os 2 destinos espirituais previamente estabelecidos? A vida eterna e a morte eterna. Quem crê no Filho tem a vida.
Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a vida eterna e a morte eterna são os dois destinos previamente por Deus estabelecidos. Então, Deus não pré-estabeleceu as escolhas. Deus pré-estabeleceu os destinos. Deus não nos predestinou a confessar Jesus para sermos salvos. Deus não predestina o homem a receber Jesus. Deus predestina os que creem. Deus predestina os que são salvos a um destino, a uma herança futura. Na visão calvinista, ninguém pode crer sem primeiro nascer de novo. Ou seja, a salvação independe de crer ou de se arrepender. Se ele se arrepender, se ele crer, é porque ele já foi salvo. E só é salvo porque Deus o predestinou à salvação. Então, o ponto cardeal da visão calvinista é a máxima de que o novo nascimento, a regeneração, precede a fé. Entenderam? Na visão calvinista, ninguém pode crer sem que primeiro seja salvo. Não é possível alguém que não seja uma nova criatura crer. O que eles dizem? Que primeiro você nasce de novo, primeiro você é salvo, para depois crer. Isto é, a salvação não é pela fé. Certo? A salvação é uma consequência do novo nascimento. É o que basicamente eles ensinam. Isto é, este é o ponto cardeal da visão calvinista. O novo nascimento, a regeneração, precede a fé. A questão é que você passa da morte espiritual para a vida sem exercer fé em Cristo. A fé em Cristo, portanto, de uma perspectiva calvinista, acompanhará essa vida, mas não é necessária nem possível antes que a vida comece. O homem está de tal modo perdido que ele não pode crer, a não ser que primeiro nasça de novo. É evidente que o homem, por conta própria, sem a graça divina, não pode vir a Cristo. Mas as Escrituras mostram que o pecador pode alcançar pela palavra arrependimento e fé para a salvação. Vamos ler João 1, 12, 13. Segundo o calvinista John Wesley, vamos ler aqui. João 1, 12, 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Segundo o calvinista John Wesley, em sua interpretação de João 1,12, ele diz: não devemos abraçar a noção de que as pessoas vêm a Jesus e, como resultado disto, elas são nascidas de novo. Aqueles que vêm a Jesus não vêm, portanto, para nascer de novo. Muito pelo contrário. Isto indica que já nasceram de novo. Em outras palavras, eles não nasceram de novo porque eles vieram a Jesus, mas eles vieram a Jesus porque eles nasceram de novo. Wesley rejeita a ideia de que podemos vir a Jesus antes de nascer de novo. Ele está dizendo que não é possível vir a Cristo antes da regeneração. Então, ele faz uso desse texto para provar exatamente o contrário. Ele diz que ninguém pode vir a Jesus sem que primeiro nasça de novo. Mas esse texto está invertendo o que esse ensino diz. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, a fé vem primeiro. Fazendo uma leitura honesta, uma leitura atenta, você pode perceber que o texto diz que a fé acontece primeiro e não depois, segundo esse pensamento calvinista. Mas a todos quanto receberam, e aqui João está equiparando receber a crer. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crer antes ou depois? Você crer antes. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá condições de crermos antes do novo nascimento. Está escrito. E esse texto não é o único texto. Há mais textos que nos trazem a comprovação de que a fé vem primeiro. A fé é uma pré-condição para o novo nascimento. Mas, na visão calvinista, eles pregam que a salvação precede a fé. Ninguém pode crer, ninguém pode exercer fé em Cristo sem que primeiro seja salvo. Por quê? Na visão deles, o homem está de tal modo perdido que ele não pode exercer fé para receber Jesus. Mas a Bíblia mostra com muita clareza que a fé acontece primeiro. Essa fé vem de Deus para o homem, mediante a palavra. Certo? Quando Cornélio, como um dom de Deus, quando Cornélio foi visitado por aquele anjo disse para ele: vá chamar Simão Pedro, o qual te dirá palavras por meio das quais você será salvo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem de Deus, é um dom de Deus, certo? Mas a Bíblia mostra com muita clareza que a salvação é possível com uma fé sendo uma pré-condição. Quer dizer, a fé vem primeiro. E aí, eles querem usar esse texto de João 1,12 para provar exatamente o contrário, dizendo que a salvação acontece primeiro da fé. Mas o texto mostra com muita clareza que a fé acontece primeiro. Em João 1,12, aliás, fazer uso de João 1,12 para provar que o novo nascimento deve preceder a fé em Cristo é como usar um globo para provar que a Terra é plana. Entenderam? Fazer uso desse texto para provar que o novo nascimento acontece antes da fé é como usar um globo para provar que a Terra é plana. Não faz sentido. Reduzir a condição de fé para o novo nascimento a uma mera consequência do nascimento espiritual inverte a ordem claramente expressa nessa passagem. Está evidente que a fé vem primeiro. Dizer que Deus é a causa desse nascimento espiritual, isto é, que ele concede diretamente essa vida, não significa que não exista um pré-requisito ordenado por Deus para a regeneração. Outro texto, João 20 e 31. Eu vou ler também o verso 30. Diz assim: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Se devemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para ter vida em seu nome, como os calvinistas podem afirmar que o novo nascimento deve preceder a fé? Entenderam? Se nós devemos crer em Cristo para ter vida em seu nome, como é que eles afirmam que nós temos que nascer primeiro para depois ter fé? A fé acontece primeiro. Os sinais foram registrados para que, primeiro, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e segundo, crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, tenhamos vida em seu nome. Certo? Eu não posso ter vida primeiro para ter vida. Certo? Eu preciso crer, como diz o texto, para alcançar vida. Eu não tenho vida primeiro. Primeiro eu creio. Primeiro eu creio que Jesus é o Cristo. E depois eu tenho vida em seu nome.
Todo crente evangélico concorda que a vida em seu nome não pode vir a parte do novo nascimento. Isto é, o novo nascimento é o começo dessa vida. Ter vida em Cristo é nascer de novo. Na visão calvinista, a fé vem depois. Ou seja, para crer, precisamos ter vida primeiro. Não faz sentido. Ter vida para obter vida? Mas se temos vida, por que precisaríamos obter vida? Compreenderam? Na visão calvinista, eles dizem que para você crer em Cristo, você tem que primeiro ter vida em Cristo. Não é possível você ter fé sem que antes você tenha vida em Cristo. Mas o texto mostra que você, antes de ter vida, você precisa crer. Então fica evidente que a fé é uma pré-condição, é um pré-requisito para a salvação. A fé vem primeiro. Então fica nesse texto e em muitos outros refutado esse conceito de que a fé acontece depois. Isto é, a salvação é mediante a fé. É pela graça mediante a fé. A fé acontece primeiro. Outro texto, Romanos 10, 14 a 15. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se o calvinismo estivesse certo, Paulo deveria ter dito: como creremos se não nascermos de novo? Enquanto o calvinista afirma que a fé vem através do novo nascimento, Paulo diz: a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus vem quando é pregada. Proclamamos a palavra de Deus ao sermos enviados para fazê-lo. Assim, aqueles que invocam o nome do Senhor e com isso são salvos, invocam-no em fé. Eles o invocam em fé como resultado de haverem crido no evangelho que lhes foi pregado. Então, esse é mais um texto que deixa muito bem claro que a fé acontece primeiro. Porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, esses textos todos mostram com muita clareza que a fé é um pré-requisito, é uma pré-condição para a salvação. A fé não é uma mera consequência, a fé é uma pré-condição para a salvação. Amém? Na visão calvinista, para Deus ser soberano, ele tem que controlar tudo, cada aspecto da vida humana, cada sentimento, cada ação, tudo. Nada acontece sem antes Deus não ter predeterminado. Vamos ler um texto que eles fazem uso para comprovar isso. Atos 4, 25 a 28. Diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo? Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui aparece a palavra proorizo, que está como predeterminaram. A questão é: Deus não predetermina as ações maldosas dos homens. Deus não predestina os homens a serem como eles são. Deus não predestina os sentimentos, as escolhas humanas. Deus predestina, Deus predetermina o resultado que ele deseja. Deus, sabendo do coração dos homens, sabendo do que vai acontecer, Deus conduz a história
para o resultado que ele deseja. Ele não predetermina o que cada um deve fazer. Deus não predestina os homens a serem como eles são. Deus não predeterminou as ações maldosas de Herodes. Deus não predestinou Pilatos a fazer o que ele fez. Deus conduziu a situação de acordo com o que ele queria que acontecesse no final. Deus predeterminou o resultado. A expiação, sim, é uma obra predeterminada, preordenada por Deus, não as ações dos homens. Amém? Porque se Deus predeterminasse as minhas ações, eu não teria escolha de nada. Eu seria apenas uma marionete. Se eu sou uma marionete, do que eu tenho que ser julgado? Se eu não tenho escolha. Se os homens fazem o que eles fazem, porque Deus predestinou que eles fizessem o que eles estão fazendo, eles não deveriam ser castigados, eles deveriam ser recompensados, porque, afinal de contas, estão fazendo o que Deus quis que eles fizessem. Deus não predestina as escolhas, as decisões dos homens. Deus conduz a história para o resultado que ele desejou, que ele pré-ordenou. Ele pré-ordenou a expiação. A expiação, sim, é uma obra pré-ordenada de Deus. Eu trouxe aqui uma citação de um homem de Deus chamado Hayden Wilson Tozer, falando sobre esse aspecto da soberania de Deus. Ele disse: certas coisas foram decretadas pela livre determinação de Deus. E uma destas coisas é a lei de escolha e consequências. Isto é, Deus, na sua soberania, por sua livre determinação, decretou a lei de escolha e consequências. Deus decretou que todos que desejosamente se entregam a seu Filho, Jesus Cristo, em obediência de fé, receberão a vida eterna e se tornarão filhos de Deus. Ele também decretou que todos que amam as trevas e continuam em rebelião contra a suprema autoridade do céu, permanecerão em um estado de alienação espiritual e finalmente sofrerão a morte eterna. A escolha somos nós quem fazemos, mas as consequências da escolha já foram determinadas pela vontade soberana de Deus, e dela não há apelação. Isto é, Deus não predetermina as decisões, não predetermina as ações que os homens vão fazer. Com base no que Deus sabe dos corações dos homens, Deus predetermina o resultado que ele deseja. Deus fez tudo conforme ele mesmo havia pré-estabelecido com respeito à redenção. De acordo com o que Deus sabia dos homens, ele conduziu a história para o resultado que ele desejava. Isto é, nós temos escolhas. Deus, na sua soberania, predeterminou, sim, a lei de escolhas e consequências. Nós fazemos as escolhas, mas as consequências já foram pré-estabelecidas. A verdade, à luz da Escritura, é esta: Deus não nos predestina a fazer o que nós fazemos. Deus, ele decretou, baseado nas nossas escolhas, as consequências das escolhas que nós fazemos. Aquilo que a Bíblia nos diz de eventos que para nós vão acontecer, não são eventos pré-estabelecidos. São revelações de Deus que vive numa realidade atemporal. Muita coisa que aqui está escrito, muitas profecias, certo? Que para nós ainda vão acontecer, não são pré-determinações de Deus, são revelações divinas, são furos de reportagem. Deus revela para que, quando acontecer, nós possamos crer nele. Eu tenho 3 textos que traz isto. João 13, 19. Diz assim, João 13, 19. Desde já vos digo,
antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. João 14, 29. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. João 16, 4. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então, muita coisa que para nós ainda vai acontecer. Muitos textos proféticos que fazem referência a coisas futuras não são predeterminações de Deus, são revelações proféticas. E ele fala para que quando acontecer, nós possamos crer nele. Certo? Revelar é tirar o véu, tirar da sombra. Então, muita coisa que aqui está escrito não são predestinações, não são predeterminações de Deus, são revelações proféticas, porque Deus vive numa realidade atemporal. Deus não vive numa sucessão de momentos. O que para nós vai acontecer, para ele já aconteceu. Então, Deus não predeterminou que Herodes e Caifás e Pilatos fizessem o que eles fizessem, certo? Aquilo foi revelado previamente. E muita coisa que para nós ainda é futuro, não são predeterminações divinas, são revelações proféticas. Exemplo disso, Apocalipse 20. 20, de 4 a 5. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Isto que está aqui, já aconteceu ou vai acontecer? Para Deus já aconteceu. Para nós ainda é futuro. Observe que João está aqui vendo na perspectiva de Deus. João viu o que Deus viu. Ele diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se. Ele não disse sentarão. Aqueles aos quais foi dada autoridade. Ele não diz será dada autoridade. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram. Ele não disse não adorarão. Ele disse não adoraram. Ou seja, para Deus já aconteceu. Isto que está aqui não é uma predeterminação, é uma revelação profética, é um furo de reportagem, porque Deus vive numa realidade atemporal. Para nós o que vai acontecer, para ele já aconteceu. Então muita coisa que a gente vê aqui, que a gente lê aqui, e pensa que é predestinação, não é. São revelações divinas. Não são predeterminações, são revelações proféticas. Outra questão. O anticristo poderá se converter? Poderá deixar de ser anticristo? Poderia se converter? Poderia. Não poderá, mas ele poderia se converter. Por quê? Porque nós temos escolhas, mas ele não se converteu. Ele já fez as suas escolhas, ele já viveu, ele já morreu. Para nós vai acontecer, para Deus já aconteceu. O anticristo já veio. Alguém aqui pode mudar o que já passou? Alguém pode mudar o que Adolf Hitler fez? Não, nós não podemos mudar o que passou. Então, para Deus, o anticristo já veio, já fez o que fez, já fez as suas escolhas, já viveu e já foi condenado. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos
revelações divinas e não predeterminações. Então, muita coisa que aqui a gente lê e que se pensa que é predestinação, predeterminação divina, não são predeterminações, são revelações de Deus. Amém? Então, Deus não pré-estabeleceu o que para nós vai acontecer. O que nós temos, tanto aqui nesse texto como em muitos textos, são revelações do que já aconteceu. O que Paulo pensou então quando usou a palavra predestinou em Efésios capítulo 1? Vamos voltar ao texto, o texto básico. O que Paulo pensou aqui quando ele falou, quando ele usou essa palavra predestinou? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Todo esse texto aqui, do verso 3 até o verso 11, nós temos aqui várias palavras-chave. Por exemplo, no verso 3, nós temos a palavra em Cristo. Nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. No verso 4, aparece a palavra-chave, tanto nele, Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. No verso 5, aparece a palavra-chave por meio de Jesus Cristo. Por meio de Cristo, Deus nos predestinou para a adoção de filhos. No verso 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Outra palavra-chave. No verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. No verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Mais uma vez, o termo-chave, em Cristo. No verso 10 e 11, aparece também de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Verso 11, mais uma vez, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Ou seja, a nossa eleição, a nossa predestinação é baseada em Cristo. O fundamento da predestinação, o fundamento da eleição, o fundamento do destino de que Paulo aqui ensina é baseado em Jesus Cristo. Somos nele abençoados, porque ele é o eleito. Jesus Cristo é o eleito de Deus. Isso está em Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. 1 Pedro 2:6. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Cristo é o predestinado. Ele é o eleito. E nós somos nele, em Cristo, eleitos e predestinados. A quê? Nós somos eleitos e destinados a um fim glorioso. Nós somos, em Cristo, destinados a uma herança futura. É o que Paulo está falando aqui. E nos predestinou, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Quer dizer, Paulo diz que nós, depois de estarmos em Cristo, nós somos predestinados à adoção de filhos. É o que Paulo quer dizer aqui.
Então, Paulo fala de um destino depois de sermos salvos. Paulo fala de um destino depois de sermos crentes. Ele não fala de sermos predestinados a crer em Cristo. Ele fala de um destino depois que nós somos salvos em Jesus Cristo. Que Ele é que é o eleito. Ele é que é o predestinado. E a igreja nasceu vitoriosa, nasceu vencedora. A igreja nasceu de um propósito eterno em Cristo. E, portanto, ela não pode ser destruída. Por isso que Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, povo eleito, porque nós somos eleitos em Cristo. E Paulo vai dizer, assim como nele nos escolheu, somos eleitos em Cristo. E uma vez que nós somos salvos em Cristo, uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos destinados a uma herança futura. E é disso que eu quero aqui tratar aqui. O que é adoção de filhos? O que Paulo pensou quando disse isso? Quando ele usou esse termo? Observe que somente Paulo faz uso desse termo. Mas ninguém. E esse termo aparece mais ou menos 4 vezes. Aparece em Gálatas, aparece em Efésios, aparece em Romanos 4 vezes. Somente Paulo usa o termo adoção de filhos. O que é que ele quis dizer com isso? E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Observe que o fundamento da nossa eleição, o fundamento da predestinação, ou seja, desse destino glorioso, é Cristo Jesus. Certo? O que Paulo pensou então sobre isso? O que é que ele quis dizer com adoção de filhos? Não é como se entende adotar alguém como filho. Nós não somos adotados. Não somos filhos adotados. Sim. A igreja, isso também é chamado de predestinação corporativa. Quer dizer, o corpo, se a cabeça é bendita, bendito, abençoado, o corpo também será. Se a cabeça é eleita, o corpo também é eleito. Então, isto é ponto pacífico. A igreja já está lá. Certo? A igreja já está na glória com Cristo. Amém? É o que ele quis dizer. É isso? Então, o que significa adoção de filhos? Não é simplesmente adotar alguém como filho. Não foi com esse sentido que Paulo usou esse termo. Vamos ler Gálatas 4, de 1 a 5. Esse é um dos textos onde aparece o termo adoção de filhos. Gálatas de 1 a 5 diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isto é, enquanto o herdeiro é menor, em nada ele é diferente daquele que é escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Mas Deus pré-estabeleceu um tempo em que ele seria herdeiro, em que ele iria assumir os direitos plenos de filho. Então, na maturidade, na maioridade, esse herdeiro assume a posição real de filho. Ou seja, a palavra adoção aqui significa receber os direitos plenos de filho.
Enquanto o herdeiro é menor, ele é filho, ele é herdeiro, mas ele não está habilitado a assumir, a tomar conta de tudo que lhe pertence. Então, o pai, até o tempo pré-estabelecido, coloca o filho debaixo da autoridade de empregados, até o tempo que ele predeterminou. Quando chega à maioridade, então ele recebe os direitos plenos de filho. Então, adoção aqui de filhos significa receber os direitos plenos de filho. Nós somos agora, de fato, filhos de Deus. Mas nós não estamos na plenitude disto. Certo? Nós não somos adotados, nós somos recriados, nós somos nascidos de Deus, nós somos recriados da semente divina, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Nós não somos meramente adotados, nós somos nascidos de Deus. E João fala, filhinhos, somos agora de fato filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Isto é, nós estamos aguardando ainda. Você ainda não está na sua plenitude. Nós não estamos na plenitude da nossa herança em Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Que nós somos predestinados a isto, a adoção de filhos, ou seja, a receber a herança completa. Amém? Romanos 8, 23. É outro texto em que aparece a palavra adoção de filhos. E aqui Paulo, ele amplia o nosso entendimento sobre esse termo. Diz assim, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. E não somente ela, o que Paulo quis dizer? Paulo, ele vem aqui falando que a criação geme e suporta angústias até agora, porque a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa palavra é uma palavra escatológica. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí Paulo fala, e não somente ela geme, mas nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. O que Paulo quis dizer aqui? Enquanto nós estamos caminhando, e a salvação é um processo, estamos caminhando para um destino, que Paulo chama de adoção de filhos. Ele fala, e não somente a criação geme, nós também gememos, nós que temos as primícias do Espírito. O que significa primícias do Espírito? Paulo está aqui dizendo que nós temos uma antecipação, nós temos os primeiros frutos da glória que em nós há de ser revelada. Nós não temos ainda a herança completa, nós temos as primícias do Espírito. Quando alguém é salvo, ele recebe o Espírito Santo, amém? Salvação é isso, é receber em seu Espírito o Espírito Santo, e portanto a pessoa ela é nascida de novo. A pessoa ao ser salva, ela recebe a vida de Deus dentro dela. Nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro, amém? E isso é humilhante. Nós temos a vida eterna dentro de um corpo de humilhação. Nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos a vida eterna, nós temos um tesouro dentro de um barro, dentro de um corpo de humilhação, dentro de um corpo mortal, dentro de um corpo corruptível. É o que Paulo está dizendo aqui. E nós gememos por esse dia, em que nós seremos completamente transformados. E aí ele completa, nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção
do nosso corpo. O que é adoção de filhos segundo esse texto? E não somente ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é adoção de filhos? É receber um novo corpo. A adoção de filhos é a redenção do nosso corpo. Então, no arrebatamento, quando Cristo voltar, o nosso corpo será redimido. O nosso corpo será transformado ao corpo da glória. Filipenses 3, 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. O que é adoção de filhos? É receber um corpo glorificado. É o que Paulo está aqui dizendo. Então, nós somos destinados a uma herança futura, depois de salvos. Nós somos predestinados à adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos? Receber a redenção do nosso corpo. A palavra adoção de filhos aqui, nesse texto de Romanos 8:23, ela é tanto explicada na frase, como também no seu contexto. Vamos ver Romanos 8, 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Esse sofrimento aqui não é você ficar doente, não é você não ter dinheiro, não é você não ter casa própria, não é isso. Esse sofrimento é o que Paulo está explicando aqui no verso 23. E não somente a criação geme, mas nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Certo? Porque Cristo também esteve numa condição de humilhação. Ele deixou a sua glória e se fez como um de nós. Certo? E por sua obediência na sua morte de cruz, ele foi obediente, ele venceu e ele foi exaltado à destra de Deus. Então, se com ele sofremos, com ele seremos também glorificados. Então, a adoção de filhos é sermos com Cristo glorificados. E Paulo, ele vai dizer que a nossa vida está juntamente com Cristo escondida em Deus. A nossa vida não está ainda manifestada, não está revelada, porque Cristo também não está revelado. E aí ele completa: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então a adoção de filhos é ser manifestados com Cristo em glória. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O que é adoção de filhos? A expressão adoção de filhos, ela é explicada na frase e no seu contexto. Adoção de filhos significa receber um novo corpo. Significa ser com Cristo glorificado. Amém? É sobre esse destino que Paulo fala em suas cartas. Somos predestinados a isso, a sermos conforme Jesus Cristo é, não o que ele foi. Amém? Isso está em Romanos 8, 29. Diz assim:
Porquanto, aos que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O que significa adoção de filhos? Receber a redenção do nosso corpo significa ser com Cristo glorificado e ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, nós somos predestinados a ser conformes à imagem de Jesus Cristo. É sobre isso que Paulo fala. Ele não fala de um destino para sermos crentes, para crermos em Cristo. Ele fala de um destino depois que nós somos crentes, depois que nós somos salvos. Porque Deus não predetermina as escolhas, Deus predetermina os destinos. Certo? E Deus previamente estabeleceu os dois destinos, vida eterna e morte eterna. E em Cristo nós temos vida eterna. Em Cristo nós somos predestinados a sermos conforme Ele é. Receberemos um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então isto basicamente é o que Paulo quis imprimir quando ele usou o termo adoção de filhos. Amém? Então, predestinação à luz da Bíblia, segundo o que Paulo aqui ensina, é isto: é sermos destinados, depois que nós cremos, a uma herança completa. Nós somos de fato agora filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então, isto é predestinação. Nós somos eleitos e predestinados em Jesus Cristo a uma herança completa. Nós somos em Cristo, em amor, predestinados à adoção de filhos, a recebermos uma herança completa. Amém? Concluindo então aqui. Ninguém é salvo por ser batista, metodista, calvinista, arminiano. No céu não haverá separação entre calvinistas e arminianos. Por sua livre determinação, Deus decretou a lei de escolha e consequências. Os destinos foram pré-estabelecidos e Deus nos deu capacidade de escolher, mas pela sua soberania, Deus predeterminou as consequências. Deus não predestinou os homens a confessar Jesus, a crerem em Jesus para serem salvos. Deus predestina os salvos, os que creem em Cristo, a uma herança futura. Somos em Cristo o eleito, o predestinado, eleitos e predestinados à adoção de filhos, a recebermos a herança futura, a sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Amém? Ninguém alcança a salvação por abraçar uma lente teológica. E nós precisamos interpretar essas linhas de pensamento à luz da Bíblia. Calvinismo não é sinônimo de cristianismo. Arminianismo não é sinônimo de cristianismo. Nós precisamos interpretá-los à luz da Bíblia. Amém? Deus não pré-estabeleceu as escolhas. Nós temos escolhas. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós temos escolhas. Mas Deus já pré-estabeleceu as consequências das nossas escolhas. Deus predeterminou os destinos. E uma vez que nós, pela palavra, alcançamos arrependimento e fé para a salvação, nós somos em Cristo, eleitos e predestinados à adoção de filhos. Ou seja, nós somos predestinados à glória futura. Nós somos predestinados a recebermos um corpo conforme o corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Então, isto é basicamente o que Paulo fala sobre predestinação. Amém? Estamos encerrados. William?